Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números e na aula de hoje nós vamos trabalhar com matriz. Então eu vou fazer uma aula para vocês falando tudo que é de importante sobre o estudo das matrizes, que é muito importante tanto para os alunos do ensino médio quanto para os alunos do ensino superior. Beleza? Vamos para a aula? Pessoal, a introdução do estudo das matrizes ela é bem simples, bem fácil e os alunos geralmente acham, aqui não tem problema. Só que lá na frente tem alguns detalhezinhos um pouquinho mais animados, tanto quanto na utilização como algumas propriedades das matrizes. Mas vamos começar para você ver o que é fácil. Veja que a matriz nada mais é do que uma tabela onde existem valores dispostos em linhas e colunas. Veja que essa matriz, por exemplo, ela é uma matriz que tem 1, 2, 3 linhas e 1, 2, 3 colunas. Nós poderíamos dar um nome para essa matriz. Ela poderia ser assim, tipo, a matriz de nome A. Toda vez que você vai dar nome para uma matriz, você tem que lembrar que o nome de uma matriz é uma letra maiúscula, usualmente letra maiúscula. Então eu vou chamar essa matriz aqui, de matriz A. Como a matriz A tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, tem 3 linhas e 3 colunas, ela é uma matriz do tipo 3 por 3. Então aqui está escrito tipo, é o tipo da matriz, tá? 3 por 3. E aí você tem que lembrar mesmo que esse primeiro número aqui, se refere à linha, tá? Então o primeiro número sempre fala da linha. A matriz tem 3 linhas e 3 colunas. Tudo bem, pessoal? Outra coisa importante, veja que a matriz ela está cheia de elementos lá dentro. Cada elemento da matriz ocupa uma posição. Essa posição é numerada pela linha e pela coluna. Por exemplo, se eu pegar aqui o elemento 6, vamos circular ele aqui, Então, vou fazer uma setinha aqui e vou escrever elemento. Então, esse aqui é um elemento da matriz. Elemento, e qual posição que ele está? Ele está na 1, 2, ele está na linha 2 e na coluna 1, 2, 3. Linha 2 e coluna 3. Então você veja que a linha sempre vem primeiro. Se o professor perguntar para você assim, qual é o elemento que está na linha 3 e na coluna 3? O elemento é 0, tudo bem? Outra coisa, se a matriz é chamada de A maiúsculo, então todos os elementos dela podem ser batizados de A minúsculo. Aí eu poderia dizer que o elemento A, que está na segunda linha e terceira coluna, é o 6, viu? Então é assim que isso aqui vem representado ou às vezes é cobrado em uma prova. Tranquilo, né? Outra coisa muito usual é falar assim, a matriz A de ordem. Veja que nós falamos que a matriz é uma matriz do tipo 3 por 3, porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. Mas eu poderia falar que ela é uma matriz de ordem 3, porque ela tem 3 linhas e tem 3 colunas, e eu simplificaria. Essa aqui é uma matriz de ordem 3, 3 linhas, 3 colunas. Matriz de ordem 2, 2 linhas, 2 colunas. Beleza, bem facinho por enquanto, né? Vamos continuar. Veja aqui, pessoal, que nós temos uma matriz especial. É uma matriz que recebe um nome, ela é a matriz linha. E por que ela recebe o nome matriz linha? Porque ela tem apenas uma linha, tá vendo? Então essa matriz aqui é do tipo uma linha por 1, 2, 3 colunas. Então é o tipo da matriz, 1 por 3. Já abaixo nós temos a matriz coluna, que é chamada de matriz coluna porque tem apenas uma coluna. Veja que essa matriz, ela tem 1, 2, 3 linhas. Então ela tem 3 linhas. E quantas colunas ela tem? Uma.
Ah, e se o teu professor perguntar para você assim, ó, qual é o elemento, vamos chamar essa matriz de A. Aí ele pergunta para você assim, qual é o elemento A? Ah, sim não, né? Apaga, 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 apaga. O elemento A2, 1. Veja que aqui ele não está falando o elemento A21. Ele está falando assim, o elemento que está na linha 2 e coluna 1, tá? Então, linha 2, coluna 1. Então, o valor aqui seria 3. Então, é muito importante saber ler isso aqui também. Você tem um elemento da matriz que está na segunda linha e primeira coluna, beleza? Dá até para a gente escrever isso aí, ó. Vamos escrever. Esse A aqui, nós vamos pensar nele como elemento. Aqui, linha. E isso aqui, coluna. Beleza? O elemento que está na linha 2 e na coluna 1. Matriz linha, uma linha, matriz coluna, uma coluna. Bem tranquilo. Outra matriz importante é a chamada matriz nula. Veja que a matriz nula tem todos os seus elementos iguais a zero. Não importa o tipo dela. Essa aqui, ó, é uma matriz do tipo 2 por 2. Duas linhas, duas colunas. E todos os elementos dela são zero. Então é uma matriz nula. Outra coisa, essa aqui, ó, é uma matriz que tem 1, 2, 3. Então ela tem 3 linhas e uma coluna. Ela é totalmente diferente dessa aqui em relação ao tipo. Uma é 2 por 2, a outra 3 por 1. Só que as duas são matrizes nulas, porque todos os elementos delas são iguais a zero. Dá uma olhadinha aqui, pessoal, ó. Veja que essa matriz aqui, ó, eu batizei ela de A. Tipo, eu dei um nome para ela. A matriz nula, ela também geralmente vai receber um nome, para você não precisar ficar desenhando ela aqui. Geralmente eles vão dizer que o nome da matriz nula seria assim, um zero, só que um zero mais estiloso, mais grossinho, tá? Beleza? Por exemplo, essa aqui é uma matriz nula de duas linhas e duas colunas. Eu poderia escrever no texto, sabendo que a matriz nula tem duas linhas e duas colunas, determine. Então poderia vir esse tipo de escrita aqui, ó, tá? Esse tipo de nome aqui, para você saber no texto lá o que era. Perfeito? Então nós já vimos a matriz nula. Agora nós vamos entrar numa parte muito importante, que é a representação genérica de uma matriz. Só que veja, pelo que nós já falamos lá, a representação genérica de uma matriz agora vai ficar fácil. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui você tem uma matriz que nós chamamos de A. É uma matriz A. Por enquanto, eu não sei quantas linhas e nem quantas colunas essa matriz tem. Só que eu sei que esse aqui é o elemento 1, 1. O que quer dizer elemento 1, 1? O elemento da primeira linha, primeira coluna. O elemento da primeira linha, segunda coluna. Tá vendo? Só que como ela é uma matriz grande e eu não sei quantas colunas ela tem, então eu fiz assim, ó. Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Aí passou um monte de coluna, um monte, eu não sei quantas. Aí chegou no último elemento. O último elemento é primeira linha e enésima coluna. Está numa coluna lá na frente, na enésima coluna. Veja que agora nós temos aqui, ó, o elemento da segunda linha e primeira coluna, elemento da segunda linha e segunda coluna, aí passa um monte de coluna, o elemento da segunda linha e da enésima coluna. Tranquilo, né? Aí tá, beleza. Só que eu também não sei quantas linhas tem essa matriz aqui, porque isso aqui é representação genérica, é uma representação que vale para todas as matrizes, tanto para as pequenas quanto para as grandes. Aí eu coloquei esses pontinhos aqui para simbolizar que aqui tem um monte de linha. Aí nós chegamos na última linha.
Como eu não sei qual é a última linha, eu coloquei o nome da linha de M, ó. Eu tenho o elemento da mésima linha, primeira coluna. Elemento da mésima linha, segunda coluna. O último elemento, o elemento que está na mésima linha e na mésima coluna. Então, esse jeito aqui é o jeito de representar uma matriz genérica. Veja que se essa matriz tivesse duas linhas e duas colunas, ela seria só esse pedacinho aqui, ó. Tá? Então, conforme você vai aumentando ela, você vai aumentando as linhas e a coluna, vai ficando esse negocinho mais bonito. Então, aqui representa todas. Mas suponhamos que você não queira escrever isso aqui, ó. Você não quer escrever esse monstrinho aqui. Você quer achar um jeito mais fácil de escrever isso no texto científico. Por exemplo, você vai escrever assim: sabemos que a matriz tal. Olha como é que a gente escreveria, ó. Sabemos que a matriz A, que é igual à matriz que tem um monte de elementos espalhado por M linhas e N colunas. Então, o A, agora nós vamos colocar nome em tudo isso aqui, ó. O que seria a letra A? A letra A aqui está simbolizando todos os elementos da matriz. Todos. Então, todos os elementos. Por exemplo, se fosse aqui, ó, o A significaria todos os zeros. Se fosse nessa aqui, ó, o A significaria o 1, significaria o 2, significaria o 4, significaria o 2 de novo. O A ia depender da posição. Mas quem é que informa a posição? Aqui, ó. A letra I é sempre a linha que está o elemento. Memoriza isso, hein? O I é sempre a linha. E o J é sempre a coluna. Perfeito? Se eu perguntasse para você assim, ó, qual é o elemento... Esse aqui, ó. Esse aqui é um elemento A. Quem é o I dele? O I é o primeiro número, é o 2. Quem é o J? O N. Então, seria o elemento que está na segunda linha, e na enésima coluna, que é o J. Então, veja, o I e o J vão fornecer a posição de cada elemento dentro da matriz. Tranquilo? E o M e o N vão te falar o tamanho da matriz, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Aqui é posição e aqui é quantidade. Então, vou colocar aqui, ó. Quantidade de linhas que a matriz tem. E aqui, quantidade de colunas. Ficou apertadinho, mas dá para ler, né? Beleza, pessoal? Então, essa aqui é a representação genérica de uma matriz. Vamos subir lá agora. Vou destacar de azul aqui, ó. Isso aqui é muito importante mesmo. Nós não podemos esquecer de memorizar e aprender essa parte aqui, ó, muito bem aprendidinha, que é a chamada matriz identidade. Veja que a matriz identidade é formada por quase todos os seus elementos iguais a zero. Tá vendo? Só que nessa diagonal aqui, ó, que depois nós vamos entender qual diagonal é, nessa diagonal todos os elementos são o número 1. Ou seja, uma matriz é matriz identidade quando nessa diagonal os seus elementos forem todos o número 1 e os outros elementos, todos os outros, sempre forem o número 0. Por exemplo, se a gente fosse criar uma matriz de identidade de ordem 2, olha como é que está escrito aqui, ó. Identidade de ordem 3. Por que ordem 3? Uma linha, duas linhas, três linhas. Uma coluna, duas colunas, três colunas. Matriz 3 por 3. Se fosse uma identidade, deixa eu virar que fica mais fácil para escrever. Se fosse uma identidade de ordem 2,
Seria assim, então, ó. 1, 0, 0, 1. Professor, mas não tem matriz identidade que não seja assim, tipo 3 linhas, 3 colunas, 2 linhas, 2 colunas, 4 linhas, 4 colunas? Não, não tem. A matriz identidade é sempre uma matriz onde a diagonal tem os elementos iguais a 1, os outros elementos são zeros, e ela é chamada de matriz quadrada, porque ela é do tipo 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Então aqui, ó, nós temos a definição. Quando que uma matriz é quadrada? Veja que a matriz A tem 2 colunas e 2 linhas. Então é uma matriz do tipo 2 por 2, tipo 2 por 2 ou de ordem 2. Então é uma matriz quadrada. E toda matriz identidade é matriz quadrada. E a matriz só pode ser identidade se ela for quadrada. Beleza? Isso aí, bem tranquilo, né? Vamos avançar. O que seria então agora a diagonal da matriz? Diagonal. Lembra que aqui na nossa matriz aqui, ó, tinha a diagonal? Se você pegar os elementos aqui, ó, o elemento A11, o elemento A22, o elemento A33, veja que nesse caso, ó, o I dá a posição da linha, o J dá a posição da coluna, certo? E aqui é tudo igual, ó, I igual a J, I igual a J, I igual a J. Então, isso aqui é chamado de diagonal principal. Destaca aí no seu caderno, nós vamos usar muito isso aqui depois. Diagonal principal. E qual a característica da diagonal principal? Todo elemento I tem o mesmo valor do elemento J, ou seja, a posição linha é igual à posição coluna em valores numéricos. Tá, mas como isso aí é uma matriz quadrada, também existe outra diagonal. E qual seria a outra diagonal? Seria essa aqui, ó, que nós vamos batizar do que? Diagonal secundária. Então a matriz tem a diagonal principal e tem a diagonal secundária. Pessoal, nós vamos usar isso muito lá na frente, então é interessante aprender, tá? Outra coisa importante agora, para finalizar essa aula, são as matrizes triangulares. Veja que aqui nós temos duas matrizes, ó. Essa aqui, ó, se você pegar os elementos da diagonal principal, acima dela, todos os elementos são iguais a zero. Então você tem ali a diagonal principal, acima dela todos os elementos são iguais a zero. Então essa aí é uma matriz triangular. Se você for na outra, ó, você tem a diagonal principal e todos os elementos abaixo dela são iguais a zero, mesmo que seja um elemento só. Essas matrizes recebem o nome de matriz triangular porque, teoricamente, ó, o que acontece aqui? Isso aqui forma um triângulo, ó. Beleza? Ó aqui. Por isso são denominadas matriz triangular, que também vai ter uma certa importância para nós no futuro, no estudo de algumas coisinhas. Beleza, pessoal? Com isso, então, eu termino essa revisão inicial do estudo das matrizes. É lógico que não para por aqui, essa aqui foi só a abordagem inicial. Depois nós vamos aprender a operar com as matrizes, somar, multiplicar e coisas assim. Perfeito? Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!